Quando o diálogo acaba, como voltar a se conectar com o seu marido? Você já se pegou em silêncio ao lado de quem prometeu dividir a vida inteira? Sabe quando o casamento vira mais uma parceria de tarefas do que uma conexão de almas? Eu vejo isso acontecer o tempo todo, tanto com brasileiras aqui nos Estados Unidos, quanto com mulheres em qualquer lugar do mundo. O silêncio entre o casal pode parecer inofensivo, mas aos poucos ele vai minando ali o afeto, a cumplicidade e até mesmo a fé. E se você sente que o diálogo entre vocês se perdeu, saiba que dá para reconstruir. Dá para voltar a conversar com amor, com verdade e com respeito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como restaurar a conexão quando o diálogo acaba? Sem brigas, sem chantagem emocional e sem esperar que o outro mude primeiro, ok? Vamos lá então? Se esse tema faz sentido para você, então aproveite e já se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo. Aqui você encontra conteúdos que unem a fé prática, a maturidade emocional e o direcionamento bíblico para uma vida real. Então nós vamos falar agora sobre... Eu vou dividir em 4 pontos profundos e muito importantes, tá bom? Então vamos lá, o ponto número 1. Quando o silêncio se torna perigoso? O silêncio entre um casal nem sempre começa com uma briga. Muitas vezes ele se instala ali aos poucos. Começa com aquela frase engolida para evitar o conflito, com a mágoa que não é resolvida, com o depois a gente conversa, que nunca chega. E de repente os dois ainda moram juntos, mas vivem como colegas de quarto. Esse distanciamento emocional, ele vai criando um vazio e quando a conversa vai embora, a conexão também enfraquece. Eu vejo isso todos os dias aqui no meu atendimento com as mulheres. Algumas me dizem, a gente não briga, mas também não conversa. Mas o silêncio constante não é sinal de paz, é sinal de congelamento emocional. A neurociência mostra que o cérebro humano cria e fortalece vínculos emocionais por meio da interação, que ela é frequente e significativa. Ou seja, conversas que geram uma empatia, acolhimento e também uma segurança emocional. Elas vão ativar áreas como o córtex pré-frontal. Está associado à tomada de decisões conscientes e também ao nosso sistema límbico, que ele é responsável pela regulação emocional. Quando esse ciclo de conexão ele é interrompido por dias, sei lá, semanas, às vezes anos, o cérebro interpreta esse silêncio como uma ameaça e como resposta ele ativa o modo de autoproteção. É por isso que quanto mais tempo você passa sem conversar com seu cônjuge, mais difícil se torna retornar o diálogo. E o pior, essa barreira emocional, ela pode se tornar um padrão neurológico. O cérebro, ele se adapta à ausência de troca. Ele começa a esperar a frieza. Ele se acostuma com o distanciamento. Mas esse padrão, ele não pode acontecer, isso daí precisa ser quebrado. A reconexão, ela começa quando um dos dois decide, com coragem, abrir o espaço de novo. Não com cobranças, não com acusações, mas com vulnerabilidade e a intenção de reconstruir. E mesmo que o outro ainda talvez não responda do jeito que você espera, o simples ato de trazer luz àquilo que estava escondido já começa a reaquecer o vínculo. Vamos então agora ao ponto número 2. Como iniciar um novo diálogo sem gerar defesa? Mas Beatriz, como assim? Fala, me explica. Então vamos lá. Iniciar uma conversa difícil é como você abrir uma porta trancada há muito tempo. Se você chega chutando, o outro vai travar mais ainda. Mas se você se aproxima com sensibilidade, verdade, você pode surpreender até quem parecia aquela pessoa que estava toda ali indiferente. O maior erro que eu vejo
e talvez você já tenha cometido isso também, é começar o diálogo no auge da frustração. Quando a emoção toma conta, a voz se eleva, o tom muda e, sem perceber, a outra pessoa entra automaticamente no modo de defesa. A neurociência explica que isso acontece por causa da amígdala cerebral, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças. Quando a amígdala percebe um tom acusatório, mesmo que você esteja certa, o corpo do outro libera cortisol, o hormônio do estresse, e ele entra no famoso modo de luta ou fuga. Ou seja, ou vai reagir com raiva, ou então ele vai se fechar completamente. Então agora, pensa comigo. Como construir um diálogo restaurador se o outro está com a mente em alerta e o coração ali, blindado? Como? Por isso, a forma como você inicia essa conversa ela é tão importante. É tão importante quanto o conteúdo dela. Então troque frases como: você nunca me ouve, por eu sinto falta da nossa conexão. Troque o famoso você não liga para mim, por eu gostaria de compartilhar como me sinto. Eu posso? Você percebeu a diferença? Você não está ignorando o problema. Está abrindo espaço para que ele seja tratado de uma forma construtiva e não destrutiva. Eu vou te dar agora um exemplo real de uma das minhas alunas. Ela estava há meses sem conseguir conversar com o marido sobre decisões importantes da casa. Toda vez que ela tentava, ele se fechava. Depois de aplicar exatamente essa mudança de abordagem, ela me disse: Beatriz, pela primeira vez ele me ouviu sem me interromper. Isso acontece porque a comunicação empática ela desativa a resposta de ameaça do cérebro e ativa regiões ligadas à empatia, como aqui, o córtex pré-frontal medial. É como se, ao mudar o tom e a intenção, você criasse uma ponte para o coração do outro. Yes! Em vez de cavar um abismo ainda maior. Então, antes de conversar, ore. Respire, organize os seus pensamentos e sentimentos. Tem que organizar isso. E lembre-se, conversar com amor e verdade não é ser conivente, é ser maduro o suficiente para restaurar em vez de reagir. Yes! Mas agora, olha, vamos ao ponto 3. O papel das palavras na reconstrução da intimidade. Palavras não são só sons. Elas carregam significados, memórias e poder. Yes! A Bíblia já nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. E a ciência moderna, ela já confirma isso. Estudos mostram que palavras negativas constantes, elas reconfiguram a estrutura emocional do cérebro, aumentando a atividade da amígdala e tornando a pessoa mais reativa, desconfiada e às vezes até fechada. Ou seja, quanto mais crítica e acusatória é a comunicação dentro de casa, mais difícil se torna manter a intimidade. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Vocês até se falam, mas não se escutam. Estão no mesmo ambiente, mas desconectados. E é aí que as palavras ganham um papel crucial. Existem palavras que elas conectam e palavras que destroem. Por exemplo, uma simples troca de "você sempre faz isso" por presta atenção. Quando isso acontece, eu me sinto assim. Tararam, 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 tararam. Olha só, mudou completamente a atmosfera da conversa. A primeira frase, ela acusa. A segunda, ela expressa vulnerabilidade. E quando há vulnerabilidade, há espaço para uma intimidade mais verdadeira.
Eu vou te dar outro exemplo aqui prático, ok? Uma das mulheres que acompanhei, ela me contou que o marido havia se distanciado muito emocionalmente após uma crise financeira. Ela se sentia ignorada, rejeitada e por meses ela só conseguia cobrar, reclamar e pressionar, até que um dia ela mudou a abordagem. Olhou nos olhos dele e disse: "Eu sei que você está sobrecarregado, mas eu estou aqui e eu sinto falta da gente." Naquele mesmo dia, o marido chorou pela primeira vez em anos, porque palavras ditas com amor, mesmo nas situações mais difíceis, elas alcançam lugares onde gritos jamais chegariam. E mais, a ciência mostra que palavras positivas, especialmente quando vindas de figuras significativas como o cônjuge, aumentam a produção de ocitocina, o hormônio do vínculo. Isso ajuda a restaurar a confiança, a empatia e a disposição de ouvir o outro com mais abertura. Por isso, se o diálogo acabou no seu casamento, talvez seja a hora de prestar atenção nas palavras que você está usando. E mais do que isso, nas palavras que você escolhe calar também. Porque o silêncio, quando ele vem da frieza, ele machuca mais do que 1000 palavras rudes. Então agora vamos ao quarto ponto. Quando buscar ajuda é o passo mais sábio. Olha só, nem sempre conseguimos restaurar o diálogo sozinhas e tudo bem. Existem momentos em que a dor se acumulou por tanto tempo, as feridas foram tão ignoradas que, mesmo com boa vontade, a conexão parece impossível de recuperar. E é aqui que muitas mulheres travam. Por quê? Porque elas foram ensinadas a suportar tudo ali em silêncio, a acreditar que buscar ajuda é sinal de fraqueza ou até mesmo falta de fé. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Buscar ajuda é um ato de coragem. É reconhecer que a relação ela é importante demais para continuar sangrando por dentro. Você não precisa esperar chegar no limite. Se as conversas viraram guerra, se a rotina virou uma convivência fria, se o silêncio virou uma regra, talvez esse seja o momento de estender a mão e quando você decide dar esse passo com humildade, com intencionalidade e fé, coisas profundas começam a acontecer. A neurociência mostra que relacionamentos eles podem ser reconfigurados neurologicamente, desde que haja, olha só, preste atenção, novas experiências emocionais marcantes. Yes! Ou seja, mesmo um casamento que está adoecido, ele pode voltar a ter vida, se houver decisão, repetição e a direção certa. E é por isso que eu preparei um presente gratuito para você. E se esse tema te tocou, se você sente que precisa restaurar o diálogo no seu casamento, eu quero te oferecer um material gratuito que pode ser o primeiro passo para essa reconstrução. E esse material chama Reconstrua o Diálogo. É um e-book, um guia prático e espiritual para te ajudar a sair desse silêncio e você voltar a se reconectar com quem você tanto ama. Lá você vai encontrar reflexões, orações, exercícios simples que já ajudaram centenas de mulheres a elas conseguirem restaurar a comunicação com seus maridos, com amor, com sabedoria e verdade. Então o link para baixar ele está aqui na descrição. É gratuito e pode fazer uma grande diferença na sua vida ainda hoje. Restaurar o diálogo no casamento não é sobre voltar a conversar por conversar. É sobre se reconectar. É sobre curar o que se perdeu entre as palavras não ditas e os silêncios que doem. Talvez hoje você esteja nessa fase, tentando fazer dar certo, mas cansada de se sentir sozinha, até quando o outro está do seu lado. Mesmo quando ele está ali, do seu lado. Eu quero te lembrar de algo. O silêncio ele pode ser quebrado com coragem e compaixão.
E quando você decide mudar esse padrão com amor, com fé, com sabedoria, essa mudança ela impacta não só o seu casamento, mas todo o ambiente da sua casa. Então, se esse vídeo falou com você, então o próximo passo é claro. Baixe agora o e-book gratuito Reconstrua o Diálogo. Ele é um presente meu para você. E pode ser o ponto de virada na forma como você se comunica com o seu marido. O link está aqui na descrição. Me conta aqui nos comentários. Qual é o maior desafio que você tem enfrentado na comunicação dentro do seu casamento? Eu quero te ouvir e orar com você por isso. E também compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma palavra certa, ela pode reacender o que estava apagado. E antes de sair, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre uma fé prática, uma vida real e relacionamentos com propósito. Até mais!